Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria tocar nesse pronunciamento de hoje, no tema que eu acredito que seja o maior ataque dos últimos 80 anos aos trabalhadores brasileiros. Um ataque cruel, perverso e covarde de um governo ilegítimo de Temer, que é a aprovação de uma reforma trabalhista que em nada trará aos trabalhadores brasileiros... Uma parte, se possível, deputado. Claro, sem dúvida, deputado. Ontem, por 50-26, o Senado brasileiro referendou, repito, um dos maiores ataques nas últimas 8 décadas às conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras. O processo de restauração neoliberal, agressivo, em razão da crise do capital internacional, está impondo reveses em vários países, na Europa, aqui também. Em outras palavras, a crise econômica, ela faz com que setores do capital arregimentem suas forças políticas e é necessário compreender por que o golpe foi feito no Brasil. Ele tinha 2 motivos. O primeiro motivo era estancar a Lava Jato. Está aí. O plano Romero Jucá, o acordo com o Supremo, com tudo. Mas tinha um outro motivo, que era exatamente urdir contra reformas, contra os trabalhadores e contra as trabalhadoras, contra os servidores públicos, civis, militares, contra, em especial, as novas gerações de trabalhadores. Não há nada nesta reforma que seja em prol dos trabalhadores brasileiros. E é uma mentira que isso vai resolver o problema do desemprego. Os 14 milhões de desempregados no Brasil estão desempregados não é por causa da legislação trabalhista. Eles estão desempregados por causa da crise econômica e porque a agenda econômica do governo, não só desse, há muito tempo, desde Fernando Henrique, hoje é refém do mercado financeiro. Só esse ano, 1 trilhão e 200 bilhões de reais, deputado Wagner, serão carreados para o mercado financeiro. Dinheiro que podia ser utilizado para educação, construir estrada, melhorar o saneamento, melhorar a atividade produtiva, isso vai para o mercado financeiro. É por isso que tem 14 milhões de desempregados no país. E como é que o capital quer resolver a sua crise? Ele quer resolver a sua crise, deputado, ampliando a taxa de espoliação e de exploração. Quem entende um pouquinho de economia, gosta de economia, sabe o que é isso. Taxa de espoliação, taxa de exploração. Ele amplia a taxa de espoliação, de exploração, para manter a sua rentabilidade. Como é que ele faz isso? Ele vai, então, alterar a regra de férias, alterar a regra de jornada, alterar a regra de descanso, alterar plano de cargos e salários, alterar a regra de trabalho intermitente, alterar o trabalho parcial e, sobretudo, impor uma negociação entre desiguais. Que o negociado vale mais do que o legislado. Todos nós sabemos, nenhum de nós é ingênuo, deputado, que na negociação são 2 pesos desiguais. O peso do trabalho, o peso do capital. O capital está dizendo agora sim ao trabalho, olha, o que eu impor vale mais do que o que a lei determinar. E isso está sendo vendido pela grande mídia como um grande avanço. É uma grande mentira, os trabalhadores vão perder com isso. Nós temos hoje uma geração de jovens desempregados. Esses jovens vão viver no precariado. Foi isso que o Senado brasileiro fez e nós temos que ocupar as ruas, porque esse Congresso ilegítimo, ele tem que sentir a pressão popular, porque senão ele vai, a toque de caixa na Câmara Federal, aprovar essa reforma trabalhista. Deputado Wagner, que me solicitou uma parte. Deputado Renato, primeiro lhe parabenizar por mais uma vez subir a tribuna para defender o trabalhador e dizer que nós temos, com certeza, algumas diferenças, mas tem uma semelhança do vosso mandato com o nosso,
que é não ter qualquer grupo político ou grupo de caciques que venha a tolher o seu direito de defender seus pontos de vista. E eu tenho um ponto de vista de defesa realmente do direito do trabalhador, sempre me posicionei assim na Câmara Municipal, nos 4 meses que passei aqui como suplente, sim, e agora concordo. também nesse mandato efetivo. E por conta disso, eu queria registrar mais uma vez o nosso repúdio a essa tentativa já alcançada através da reforma trabalhista, mas tem outra reforma que está por vir, que é a reforma previdenciária, que vai tolher o trabalhador de diversos direitos, que vai dar a ele uma série de responsabilidades para que ele possa chegar a se aposentar, e registrar também que essa casa tem que dar o exemplo quando chegarem matérias aqui que sejam semelhantes, como chegou aqui uma reforma da Previdência que aumentou a contribuição do servidor sem que houvesse esse debate amplo com o servidor, sem dar ao servidor a condição de apresentar até outra alternativa para conseguir sanar esse problema do déficit previdenciário. Então, existem várias outras alternativas, Vossa Excelência sabe melhor do que eu, de sanar esse déficit da Previdência, mas eu queria registrar aqui meus parabéns e também me acostar ao seu pronunciamento em defesa do trabalhador brasileiro. Eu lhe agradeço muito, deputado, e aqui sei do seu compromisso, inclusive com a luta dos trabalhadores, dos servidores públicos, civis e militares. Deputado, de tudo que foi feito nessa reforma, há uma crueldade, uma perversidade sem tamanho, que é a regra do trabalho de grávidas. A grávida hoje, ela não pode, grávida ou lactante, ela não pode trabalhar em lugares considerados insalubres. O deputado Granja, que é médico, há de concordar comigo. A nova regra permite o trabalho de grávidas em ambientes considerados insalubres de baixo risco. Ou seja, a empresa atestará que não há risco ao bebê. Isso bastará para que a mulher grávida trabalhe em condições insalubres. Isso é um desatino total e completo. O mundo caminha numa outra direção para ampliar a saúde do trabalhador, melhorar as regras, ampliar parâmetros, formas de fiscalização de saúde do trabalhador. O Brasil ele está voltando a uma época pré-anos 30. Esse ano completam-se 100 anos da primeira grande greve geral do Brasil, 1917. Os trabalhadores pararam o Brasil durante dias, várias categorias, sobretudo categorias de operários industriais, para reclamar os direitos que nós temos hoje. Carga horária, remuneração, repouso semanal remunerado. Há 100 anos, os trabalhadores foram às ruas, numa grande greve geral no Brasil, 1917, para cobrar que nós tivéssemos hoje aquilo, eu sou servidor concursado, aquilo que nós temos. A carga horária definida, o repouso semanal, a remuneração mínima, e a livre organização sindical, a proibição da precarização. 100 anos se passaram e nós estamos voltando. Os filhos de muitos dos senhores aqui, ou os filhos da classe trabalhadora, que estão agora entrando no mercado de trabalho, eles não vão ter direitos que a geração anterior teve. Quem tem hoje 16, 17, 18, 20 anos, vai viver precarizado, vai viver no precariado. O Brasil está criando uma nova categoria, deputado Wagner, que é o precariado. É o precariado. É aquele que, mesmo que tenha boa formação técnico-profissional, ele não vai conseguir formalizar vínculo, porque ele vai viver precariado. O trabalho intermitente. Agora você fica à disposição do patrão e ele vai lhe remunerar pelo número de horas trabalhadas sem o mínimo, e no período de inatividade você vai prestar serviço a outros contratantes. É a legalização do bico. É a legalização do bico. Portanto, nós temos uma série de retrocessos. Já falei do trabalho de grávidas em ambientes insalubres. Falo agora do ponto de vista dos retrocessos na Justiça do Trabalho, onde, por exemplo, hoje, os juízes estipulam
o valor das ações envolvendo danos morais, a nova regra propõe uma limitação a esses valores, fazendo com que a própria Justiça do Trabalho seja agora tolhida da sua atividade judicante. Da mesma forma, ainda em ações na Justiça do Trabalho, hoje, os honorários referentes à perícia são pagos pela União. Agora, na nova regra, quem paga o honorário referente à perícia é o próprio trabalhador. Ele vai ter que... Portanto, a nova regra constrange o direito do trabalhador ir à justiça reparar os seus direitos. Isso aqui é apresentado como modernização. Isso aqui não é modernização. Isso é retrocesso. Um país tão desigual como o nosso, injusto, que tem uma dívida gigantesca com aqueles que produzem a riqueza, com os trabalhadores e as trabalhadoras. Nós precisávamos, sobretudo, desenvolver uma agenda econômica de distribuição da riqueza, de reduzir esse fosso gigantesco entre o topo da pirâmide, a grande base da pirâmide, que trabalha todo dia, que não tem acesso ao fruto da sua produção. O que está havendo no Brasil o que tem acontecido, repito, não é só no Brasil, em vários países, no bojo da crise econômica, desde 2008, é esse processo de restauração neoliberal que transfere para os mais pobres o custo da crise econômica. A saída para tirar o Brasil dessa taxa vergonhosa de 14 milhões de desempregados, de ampliarmos a atividade econômica, não é restringindo direitos, ao contrário, nós temos que veja, esses desempregados não estão reféns da CLT, eles estão reféns do mercado financeiro, repito, que tira 1 trilhão e 200 bilhões de reais ao ano dos cofres públicos, recursos esses que poderiam induzir a atividade produtiva. Nós precisaríamos de um conjunto de reformas estruturais que melhorassem a atividade produtiva, aí sim criando mais emprego. A reforma tributária, por exemplo, hoje num país em que nós temos uma pirâmide absolutamente regressiva, em que os mais pobres pagam proporcionalmente muito mais do que os mais ricos, uma reforma tributária seria importantíssima para, inclusive, ampliarmos a atividade produtiva no Brasil. O fato de não termos feito até agora reformas, inclusive, que eram do princípio do capitalismo, como a reforma agrária. Reforma agrária não é um tema da agenda socialista, é do princípio do capitalismo. O deputado Moisés, que é trabalhador rural, sabe disso. Reforma agrária no Brasil parece que virou agenda social. É do princípio do capitalismo. Do princípio do capitalismo. Fazer reforma agrária. Sequer isso foi feito no Brasil. Sequer isso foi feito no Brasil. Não foi feita reforma tributária, não foi feita reforma agrária. E aí, nós agora, o pouco que tinha de legislação de proteção social está sendo minado, destruído, dilapidado. Quem é que ganha com o que o Senado aprovou ontem? Não é o trabalhador brasileiro. Só quem ganha é o patronato. Só quem ganha é o patronato. Só quem ganha é o patronato. Que vai agora explorar mais, espoliar mais, não vai gerar mais emprego. Ele vai ampliar a sua rentabilidade, mantendo taxas mais altas de espoliação e de exploração. É isso que vai acontecer. Escrevam isso para que nós, lamentavelmente, tenhamos que agora tentar, mais ainda, com mais força, tentar voltar a termos uma legislação trabalhista com um mínimo de proteção ao trabalhador e à trabalhadora. Nós precisamos, e aqui não há saída a partir dos parlamentos. Não há saída a partir desse Congresso Nacional em que mais da sua metade é investigada e por malfeitos. Não há saída num parlamento que ele, desde a sua eleição, ele é vinculado a grandes grupos econômicos, tá? A grandes grupos econômicos. O povo não pode assistir isso passivamente. A democracia se faz a partir da própria auto-organização do povo, dos homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras desse país, da classe trabalhadora. Aqui não é uma luta de uma corporação, é uma luta de um povo inteiro, de uma sociedade inteira, para não ver a sua proteção sendo destruída. Por isso,
é que a agenda do Fora Temer é a agenda contra estas reformas. Agora que passou a reforma trabalhista no Senado, ele vai querer aprovar a toque de caixa a reforma da Previdência. Deputada, me dê só mais um pouquinho de... deputado Julinho, por gentileza, eu vou ouvir a deputada Silvana. Deputado Renato Roseno, eu agradeço a compreensão do presidente, até porque não posso ficar fora desse debate. Deputado Renato Roseno, me sentiria covarde se não participasse, se não me posicionasse. Já dei algumas entrevistas a respeito. Eu achei constrangedor a aprovação da reforma trabalhista, deputado Renato Roseno, no momento que temos o presidente aguardando uma votação que vejo mais importante para o país, que é exatamente a denúncia contra o presidente da República, exatamente por corrupção. Não, primeira vez na história republicana o presidente é denunciado por crime comum. Crime comum. Não é crime de responsabilidade, é crime comum. Por um crime comum, Vossa Excelência sabe, que o Estado do Ceará sabe que eu estou no PMDB, sempre fui do PMDB, mas acho muito importante que quem votou em mim saiba que não concordo, não comungo, não compactuo, entendo que o partido precisa se posicionar. A votação mais importante é que eu quero parabenizar o relator, quero parabenizar, inclusive, o presidente da CCJ, que está querendo dar celeridade a essa mais importante votação, que eu entendo que é para esclarecer essa denúncia gravíssima contra o presidente Michel Temer, e num momento, deputado Renato Roseno, de extrema instabilidade política, uma votação de tamanha importância que a sociedade tinha que participar. Essa Casa Legislativa precisava ter debatido e ter participado, dando também a sua opinião, dando também a sua contribuição. Infelizmente não participou. Eu entendo que não se tem o que comemorar, e Vossa Excelência, o Estado sabe que sou conservadora. Sou conservadora, mas nós temos que ser justos e temos que verdadeiramente representar o povo. Eu não entendo o que é representar o povo no momento de... Pois não, deputado, para concluir. Me dê aí mais um minutinho para eu concluir. É bem rápido. De tamanha vergonha nacional e internacional nós aprovarmos uma reforma cheia de retrocessos, porque está mesmo, viu, deputado? Cheia de retrocessos trabalhistas, a gente entregar para a população como se for um presente. Eu não acho um presente num momento tão constrangedor. Muito obrigado, deputado Renato Roseno. Sei que posso até sofrer porque eu estou dizendo, mas eu não acho que sofrer por falar a verdade seja punição, não. Porque o que eu estou falando, deputado Renato Roseno, é o que o povo do Estado do Ceará quer dizer. Então, eu me utilizo aqui para servir de voz do povo. Muito obrigada, deputado Renato Roseno. Eu agradeço. Peço um minuto para concluir, por gentileza, deputado. No sentido de que... Mais um minuto para Vossa Excelência concluir. Veja só, nós temos aqui... Vamos juntar as pontas. Eduardo Cunha, hoje preso, implementa a terceirização. É muito simples. Quem de nós aqui gostaria que nossos filhos trabalhassem terceirizados? Ninguém. Por que é bom para os outros, não é bom para nós? Isso é uma dupla moral, uma moral hipócrita e cínica. O Senado foi cínico. Homens que nunca... Eu fico vendo o senador Aécio Neves. Nunca trabalhou destruindo a legislação trabalhista. Né? Portanto, é uma lógica cínica, hipócrita, destruindo os direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora. Eduardo Cunha implementa a terceirização. Agora Temer, ilegítimo, denunciado por crime comum, reforma trabalhista. Um Senado presidido por um senador cearense, senador Eunício Oliveira, comprometido até a raiz com a agenda de Temer, e o presidente da Câmara, comprometido até a raiz com a agenda de Temer, implementa a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. E se estancam as investigações. Roseno, eu já dei 3 minutos a Vossa Excelência. Então, eu queria pedir a compreensão, por gentileza. Portanto, é necessário juntar as pontas e, sem dúvida alguma, determinadas questões, deputado Julinho, são indelegáveis. Cabe ao povo brasileiro lutar. Se o povo brasileiro não for à luta, ninguém irá à luta em seu lugar. Determinadas coisas na vida são indelegáveis. A luta pelos nossos direitos é uma delas. Ou lutamos, ou lutamos. Muito obrigado.